Dentro da expansão térmica, os polímeros eles apresentam as maiores expansões na hora que está acontecendo o aquecimento. Os polímeros lineares e ramificados são os que apresentam os maiores valores de ΔL, devido à presença de ligações fracas intermoleculares e à ausência de ligações cruzadas. Então, os polímeros eles apresentam redução na expansão térmica à medida que o número de ligações cruzadas aumenta, e os menores coeficientes de expansão são observados nos polímeros tridimensionais. Então, a condução térmica é o fenômeno pelo qual o calor ele é transportado das regiões de mais alta para as mais baixas temperaturas do material, e a condutividade térmica ela caracteriza a habilidade do material em transferir calor, e é dada por questão da temperatura pelo comprimento. Então, o Q ele é o fluxo de calor, o K ele é a condutividade térmica, e o dt por dx ele é o gradiente de temperatura no meio da condução de calor. A adição de impurezas para formar ligas metálicas, ela tende a reduzir a condutividade térmica. Então, partimos ali de um princípio no início da aula, onde a gente viu capacidade calorífica. Partimos do princípio onde vimos o que é uma expansão térmica e qual que era o outro principal fator dentro das propriedades térmicas, a condutividade térmica, onde traz para nós que a adição de impurezas para formar ligas metálicas, que é a questão do ferro-carbono, entre outras ligas, para estar formando estruturas mais fortes e com características peculiares que são excepcionais para estar fabricando novos elementos, elas reduzem a condutividade térmica, essas impurezas. E pelo mesmo motivo que tendem a reduzir a condutividade elétrica, os átomos de impurezas eles atuam como centros de espalhamento e reduzem dessa forma a eficiência do movimento dos elétrons. Então, aços inoxidáveis altamente ligados, eles tornam-se relativamente resistentes à passagem de calor. E os materiais não metálicos, eles são isolantes térmicos, já que carecem do número expressivo de elétrons livres. Os fônons são, portanto, os grandes responsáveis pela condução, mas não são tão eficientes como os elétrons. Então, eles são espalhados pelas imperfeições da rede cristalina. Então, ali a gente vê toda a importância de você saber o que é um material cristalino, o que é um material amorfo, o que é cristalinidade, essa questão do que é uma rede cristalina, as imperfeições que ali podem estar existindo. E o aumento da temperatura ele tende a piorar a condutividade das cerâmicas, bem como um aumento em sua porosidade também. Mecanismos de condução de calor. A condução de calor ela ocorre por ondas de vibração do reticulado, são os fônons, e pelos elétrons livres, sendo a condutividade térmica a soma das suas contribuições, e que são normalmente um ou outro termo que denomina o processo de condução. Então, já trabalhando dentro dos metais. Os metais de elevada pureza, o transporte do calor por elétrons, ele sempre vai ser mais eficiente do que por fônons, pois esses elétrons eles são menos espalhados que os fônons e têm maiores velocidades. O número de elétrons livres é grande nos metais e participam no processo de condução de calor, uma vez que a condutividade elétrica e térmica dos metais é relativa aos elétrons dos metais puros. Esses podem ser correlacionados pela lei de Wiedemann-Franz, onde o sigma é a condutividade elétrica, T é a temperatura absoluta e o L é uma constante. A adição de elementos de liga aos metais resulta em um decréscimo de condutividade térmica, pelas mesmas razões que levam à redução da condutividade elétrica. Então, as soluções sólidas, elas atuam como centros de espalhamento e reduzem a eficiência da mobilidade eletrônica, onde nós observamos a condutividade térmica por composição. Então, maior condutividade térmica, maior também a composição. Aqui nós temos por watts MK e aqui nós temos por
BTU, né, Fahrenheit. Então tem essa diferença da só questão da que é Kelvin, né, pelo tipo da unidade de medida da temperatura. As cerâmicas, né, dentro da condutividade, eles são metálicos e não metálicos, que são isolantes térmicos devido ao reduzido número de elétrons livres. Então, nesse caso, os fônons eles são responsáveis pela condução do calor. E os fônons não são efetivos na condução de calor, uma vez que são espalhados pelos defeitos no reticulado. Então, vidros e outras cerâmicas amorfas, elas apresentam mais baixas condutividades térmicas em relação às cerâmicas cristalinas, uma vez que o espalhamento de fônons é mais efetivo em estruturas irregulares ou então desordenadas. A porosidade, nesse sentido, ela reduz já a condutividade térmica à medida que a condução do calor através dos poros ela passa a ser lenta e ineficiente. Então, cerâmicas para baixas temperaturas, à medida que a temperatura aumenta, maior vai ser o espalhamento causado pelo reticulado, resultando em menor condutividade. Como a gente observa, condutividade maior com uma temperatura menor. Então, para altas temperaturas, a condutividade térmica se eleva em função da transferência do calor radiante. Significantes quantidades de radiação infravermelha podem ser transportadas através das cerâmicas transparentes. Temos a temperatura em Celsius aqui em Fahrenheit, condutividade térmica, que nós temos uma alta condutividade térmica que baixou com o aumento da temperatura, que mais ou menos se manteve estável. Aqui no alumínio puro e denso, nós temos uma certa variabilidade. Atingindo um pico de temperatura, ela volta a ter maior condutividade. Mesma coisa para o magnésio. O grafite e esse outro elemento puro e denso, eles também apresentam um certo aumento, mas não é tão considerável. Então, dentro dos polímeros, já que é outra classificação dos materiais, a condutividade térmica ela é baixa e a energia ela é transferida por meio da vibração e rotação das cadeias. A condutividade térmica é dependente da cristalinidade dos polímeros. Assim, a alta cristalinidade resulta em elevada condutividade e baixa cristalinidade resulta em baixa condutividade térmica. Isso é explicado pela vibração mais efetiva das moléculas mais ordenadas ou cristalinas. Então, os polímeros eles são usados como isolantes térmicos como resultado da baixa condutividade térmica. E a característica isolante ela pode ser otimizada pela introdução de poros, então polymer foams. Dentro das tensões térmicas, elas são tensões que são induzidas em um corpo como resultado da mudança de temperatura. Então é importante entender a origem e a natureza dessas tensões térmicas, uma vez que elas podem levar a fratura ou deformação plástica indesejável. Então, algumas tensões térmicas resultantes da restrição à expansão térmica e à contração. Considerando um sólido homogêneo isotrópico, aquecido sem gradiente de temperatura ou uniformemente, você vai ter expansão livre que não vai estar gerando tensões. E as expansões restringidas por suportes nas extremidades surgirão tensões cuja magnitude é dada pela formulação onde temos o módulo de elasticidade, coeficiente de expansão térmica linear, a variação de temperatura final e inicial. Então, o aquecimento restrito ele gera tensões compressivas e o resfriamento ele gera tensões trativas. Tensões resultantes de gradientes térmicos.
Quando um corpo sólido ele é aquecido ou resfriado, a distribuição de temperatura ela depende do tamanho, da forma, da condutividade térmica e da taxa de variação da temperatura. Os gradientes térmicos eles induzem a tensões térmicas através da peça, que com frequência são causados então pelo aquecimento e resfriamento rápido, quando troca a temperatura muito rapidamente, está muito quente e passa para um resfriamento subsequente. Então, as diferenças de seções em componentes atuam como restrições à expansão ou contração térmica para diferentes regiões de uma peça e exemplificam processos de tratamento térmico. Então, analisando dentro das propriedades térmicas o choque térmico em materiais frágeis, observamos tensões térmicas induzidas em materiais dúcteis, são metais e polímeros, que podem estar resultando em uma deformação plástica, e quando as tensões térmicas estão presentes em materiais frágeis, como as cerâmicas, o resultado ele pode ser uma fratura frágil. No resfriamento, a condição ela já é mais crítica, uma vez que surgem tensões trativas na superfície. Então, a resistência ao choque térmico, conhecida como TSR, ela é referida como a habilidade de um material a resistir à falha por este mecanismo. E as cerâmicas mais resistentes ao choque térmico são aquelas com elevada tensão de fratura, conhecidas como σF. E elevada condutividade térmica, que é conhecida pela letra K. A questão do módulo de elasticidade é mais baixo e o baixo coeficiente de expansão térmica, que é o ΔL. Então, uma maneira de você estar minimizando o choque térmico é alterando as condições externas pela taxa de aquecimento e resfriamento, a fim de estar reduzindo os gradientes térmicos no componente. E um dos parâmetros mais facilmente manipulado é o coeficiente de expansão térmica. Quando os vidros são à base de dióxido de cálcio e de sódio, eles apresentam um ΔL, que é a questão da expansão térmica, de aproximadamente 9 vezes 10 na menos 6 graus Celsius na menos 1, que são susceptíveis ao choque térmico. Os vidros com teores reduzidos de óxido de cálcio e óxido de sódio, com adições de óxido de bório com teores a fim de formar o borosilicato, que é o Pirex, reduzem o coeficiente de expansão ao valor. Então, tem toda essa trabalhabilidade para até chegar no valor de 3 vezes 10 na menos 6. Esses vidros eles são adequados a fornos de cozinha que passam por ciclos de aquecimento e resfriamento. Então, quando você vai colocar uma refratária no forno, ela não vai estourar, né? Não vai trincar se ela tiver passado por todo esse preparo durante sua confecção. Agora, se esse vidro ele não passou por todo esse tempero, esse preparo, ele vai vir a lascar, trincar ou até mesmo despedaçar, explodir. Ele se torna até mesmo perigoso quando usado onde não se deve, né? Então, tem vidros baratos e tem vidros mais caros. Geralmente, os que passaram por esses tratamentos, eles já têm um preço de mercado um pouco mais elevado também. Então, a presença de grandes poros e de segunda fase, eles aumentam esse choque térmico. Então, o que seria de conteúdo teórico para a aula de hoje é mais teórica, a parte das propriedades térmicas, seria isso. Eventuais dúvidas para estar esclarecendo, estou à disposição. E hoje eu já venho passar um trabalho para vocês, que é o segundo trabalho da disciplina, para vocês estarem elaborando um artigo e apresentação de seminário em duplas. Esse artigo ele deve ser elaborado conforme as normativas da revista Produção Online, que está o link da revista, para vocês estarem acessando e olhar o layout de como deve ser o arquivo. A apresentação de vocês, além do artigo, vocês têm a apresentação, né? A apresentação de vocês é de cerca de 30 minutos, pode variar menos ou mais 10 minutos.
E os assuntos são propriedades mecânicas dos materiais compostos, propriedades mecânicas dos cerâmicos e propriedades mecânicas dos poliméricos. Então, são 3 duplas que vocês vão estar fazendo na disciplina. Acho que vocês são só em 6 alunos, então vai dar bem certinho. Hoje vocês precisam estar me passando o nome dessas duplas também. Dentro das atividades da aula de hoje, então, vocês devem enviar até as 22 horas no CF Connect, ele vale a presença de vocês. E eu saliento que desde a semana passada, então, vocês estejam guardando esses questionários, que mais pra frente, como eu passei a aula a data semana passada, vocês vão estar entregando esses questionários e eles vão estar valendo como a nota da PS2.